TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 21 de julho, está no ar. Vamos começar esta edição falando sobre a fiscalização de posturas, que já fechou 50 bares desde o início da pandemia aqui em Petrópolis. Até porque o funcionamento de bares ainda não é permitido dentro do processo de flexibilização na retomada das atividades socioeconômicas no município. E a fiscalização de posturas vinculada à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública tem atuado de forma contínua na apuração de denúncias de funcionamento irregular destes estabelecimentos. Em ações que já abrangeram todos os bairros da cidade, os fiscais atuaram e intimaram o fechamento de 50 bares. No último fim de semana, por exemplo, foram 3 bares flagrados em funcionamento no bairro Floresta. Os estabelecimentos foram intimados a fechar. As ações de fiscalização foram intensificadas, especialmente com a reabertura dos restaurantes, que já podem voltar a atender dentro de restritas recomendações técnicas elaboradas pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou a Operação Alerta Coronavírus no centro de Petrópolis. A ação foi realizada nesta segunda-feira. Um veículo operacional com 2 sirenes foi usado na ação, levando mensagens que reforçam a importância do isolamento social e também pedem que a população use máscaras. Desde o início da pandemia, a Defesa Civil mantém esse trabalho de conscientização com os equipamentos sonoros nos bairros. Os agentes estiveram nas ruas Caldas Viana, Monte Caseiro e os Irmãos D'Ângelo, além das praças da Inconfidência, Liberdade e no Bosque do Imperador. Na semana passada, as equipes realizaram a operação nas ruas Luiz Salomão Viana, Doutor Luvenci Fiorini, Ercide José Estrela e Hermogênio Silva, Praça de Correias, Caxambu, Alcobaci e também no Bela Vista. O alerta pede para que os moradores só saiam de casa em caso de extrema necessidade e reforçam o uso obrigatório das máscaras. A ação é preventiva e tem o objetivo de orientar a população. Bem, agora vamos falar de um assunto que interessa a muitas pessoas que estão sem trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis, administrado pelo Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem 3 vagas disponíveis nesta semana. Os candidatos devem cadastrar os seus currículos no site www.petropolis.rj.gov.br. O balcão de empregos realiza a divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações. O DETRA fica na rua Aureliano Coutinho, 203, no centro de Petrópolis. Confira as oportunidades. Açougueiro, 1 vaga, ambos os sexos, ensino médio e experiência comprovada. Assistente de gerente, 2 vagas, ambos os sexos, ensino médio completo, experiência comprovada no ramo varejista. Conhecimento em recebimento de mercadorias, abertura e fechamento de caixa, lançamento de nota fiscal, inventário semanal e mensal de estoque, organização e reposição de produtos. Agora, a triste notícia dos números de vítimas do novo coronavírus. O Brasil já tem 80.251 óbitos pela Covid-19. E sobre os infectados, o acumulado já são 2.121.645 em todo o país. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra até esta segunda-feira 141.005 casos confirmados e 12.161 óbitos por coronavírus em todo o estado. Há ainda 1.152 óbitos em investigação. Entre os casos confirmados, 118.298 pacientes se recuperaram da doença.
Na cidade do Rio de Janeiro, 67.036 pessoas confirmaram positivo para o coronavírus e 7.733 vieram a óbito. Em Niterói, são 8.007 casos, com 270 óbitos. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 3.811 casos, com 393 mortes. No município de Duque de Caxias, vizinha Petrópolis, 3.760 casos confirmados, com 494 mortes. Em Petrópolis, 3.316 casos positivos e 48 estão em análise entre PCR e testes rápidos. Ainda 70 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou em investigação esperando o resultado do teste. O total de pessoas recuperadas do coronavírus em Petrópolis é de 643. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 42,86% dos leitos clínicos e 23,77% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. E ainda falando sobre a Covid-19, uma boa notícia agora, nesta segunda-feira, ou seja, ontem. 2 vacinas contra a Covid-19 foram testadas, a de Oxford e da chinesa CanSino, que apresentaram resultados positivos em estudos preliminares. Ambas apresentaram respostas imunes ao vírus e bons índices de segurança. Os resultados são dos ensaios clínicos ainda em fase preliminar, que é a fase 1 e a fase 2. É no ensaio de fase 3, com um número maior de participantes, que a eficácia da vacina vai ser comprovada em uma população maior, antes de considerar sua comercialização em larga escala. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul, com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, a cidade de Três Rios atingiu nesta terça-feira a marca de 1.682 casos confirmados do novo coronavírus. São 48 óbitos e 1.232 pacientes curados. 402 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. Já em Paraíba do Sul, 544 pacientes foram diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da pandemia. São 17 óbitos e 432 pacientes curados. 95 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Paraíba do Sul. Um óbito foi registrado ontem, um óbito de número 17. Trata-se de uma senhora de 90 anos que se encontrava internada na enfermaria do Hospital Nossa Senhora da Piedade. O Hospital Nossa Senhora da Piedade emitiu uma nota oficial ontem através das redes sociais, informando que atingiu a sua capacidade máxima de internações, tanto na enfermaria como também nos leitos de UTI. Leitos de UTI estes recém-inaugurados, são 10 leitos de UTI que foram inaugurados para atender os pacientes sul-paraibanos vítimas da Covid-19. A flexibilização do isolamento social na cidade de Paraíba do Sul é bem elevada. Apenas salões de festas, clubes esportivos e sociais e eventos estão proibidos na cidade. As demais atividades estão funcionando, inclusive cultos religiosos com a presença de público, claro, seguindo restrições. Nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal para sabermos se haverá alterações na flexibilização no município, porém, ainda não obtivemos resposta. O pedido da Secretaria Municipal de Saúde de Paraíba do Sul e também da direção do hospital é que as pessoas venham redobrar atenção, não venham se descuidar do uso de máscaras, do distanciamento social e também da higienização das mãos. O hospital informou que se houver necessidade de internação, infelizmente, as pessoas terão que aguardar vagas de regulação dos hospitais estaduais. Estas são as principais informações de Paraíba do Sul e região. É com você. Muito obrigada, Lúcia. Até amanhã. Vamos conferir agora uma loja de móveis aqui na rua Paulo Barbosa, que tem 3 andares, tudo para a sua casa num só lugar. Caminhada Móveis.
Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Por volta das 4h50 da manhã desta terça-feira, um grave acidente foi registrado no quilômetro 73 da descida da Serra, sentido Rio de Janeiro. Uma ambulância com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, colidiu na traseira de uma carreta. De acordo com a Concer, concessionária que administra a rodovia, uma pessoa morreu ainda no local do acidente. A identidade da vítima não foi revelada. Outras 2 pessoas sofreram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, no Bingen. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Homem é preso com drogas no Castelo São Manuel. Na noite desta segunda-feira, um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com drogas na Rua 11, no Castelo São Manuel. Os agentes chegaram até o suspeito através de denúncias anônimas. De acordo com as informações, o acusado começaria a venda de entorpecentes na região por volta das 8 horas da noite. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram 69 cápsulas de cocaína escondidas na roupa do acusado, um total de 117 gramas. O homem foi levado para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Traficante envolvido em sistema delivery de drogas é preso em Itaipava. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil prendeu na Estrada União Indústria, em Itaipava, um homem acusado de integrar um grupo de traficantes que vende drogas através de um sistema delivery. Com ele, os agentes encontraram 48 invólucros de maconha e 13 cápsulas de cocaína. De acordo com o delegado titular da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, que coordenou a operação, as investigações prosseguem visando desarticular o grupo especializado na venda e entrega de entorpecentes. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no Alto da Serra. Um homem que não teve identidade revelada foi preso em flagrante nesta segunda-feira pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Ele estava na rua Osvero Vilaça, no Alto da Serra, quando foi abordado pelos agentes. Com ele foram encontrados 60 pinos de cocaína e R$20 em espécie. O acusado foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas. Um segundo homem também foi detido na ação e autuado por posse e uso de entorpecentes, liberado em seguida. A Caixa Econômica Federal conseguiu nesta madrugada, por meio de interdito proibitório, que os vigilantes que atuam nas agências voltassem aos postos de trabalho. Diante disto, todas as agências bancárias em Petrópolis estão abertas ao público e com os atendimentos normalizados. Apesar disso, o Sindicato dos Vigilantes informou que tenta ainda entrar com recurso contra as liminares concedidas para que possa dar prosseguimento à greve, que inicialmente seria geral e por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão a reposição inflacionária de março de 2019 até fevereiro de 2020. Vamos agora para a nota do sindicato, abre aspas. Nós decidimos suspender a greve hoje por conta das decisões favoráveis ao patronal que foram concedidas pela Justiça. Como a maior parte das agências já atuavam com apenas 2 vigilantes, número que voltaria ao trabalho hoje por determinação de liminar, e a Caixa conseguiu esse interdito proibitório, não faria sentido penalizarmos apenas 2 agências
da cidade, uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco. Vale ressaltar que as decisões são a nível estadual, fecha aspas, disse o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Adriano Linhares. Agora vamos conferir mais um vídeo da psicóloga Leandra Iglesias. Olá, tudo bem com todos? Está sendo muito importante a Coordenadoria Municipal de Políticas sobre Drogas de Petrópolis participar desse programa, levando todos os dias algumas informações pautadas em evidência científica sobre a temática de álcool e outras drogas e tendo elaborado aquela cartilha para o manejo dessas substâncias no período de pandemia. Hoje eu gostaria de falar sobre o alcoolismo na mulher, ou não necessariamente o alcoolismo, mas o uso de álcool pelo público feminino, o que tem aumentado muito nas últimas décadas, chegando a ser também um problema de saúde pública. A mulher, ela é muito mais suscetível à depressão e, usando a bebida alcoólica, ela fica mais ainda acometida de depressão por conta da substância ser depressora do sistema nervoso central. Então, quando a mulher estava restrita às atividades domésticas, isso não aparecia tanto. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, que a mulher teve que sair para trabalhar fora, ela acabou tendo atividades semelhantes ao do homem, qual seja também de frequentar bares e usar bebidas alcoólicas e outras drogas. Cabe ressaltar que nós, mulheres, possuímos um organismo completamente diferente do homem em muitas questões, né? Nós temos mamas, nós temos ciclo menstrual, nós tomamos pílulas anticoncepcionais, nós geramos vida, enfim, nós temos uma série de diferenciações. Mas no que tange ao álcool, a maior diferença é que nós temos uma quantidade de água menor no nosso corpo do que o homem tem. Se essa quantidade de água é menor, a concentração de álcool no sangue nas mulheres é maior, porque dilui menos, então aumenta a concentração do álcool no sangue, o que leva a uma embriaguez muito mais rápida. E independente, claro, que a gente tem que considerar sempre peso e altura, mas independente de peso e altura, nós nos embriagamos com muito mais facilidade. Hoje as estatísticas apontam que homens e mulheres adultos, a prevalência do uso, eles estão mais ou menos equiparados. Mas quando a gente já olha para o público adolescente, as meninas estão bebendo mais que os meninos. E isso é muito preocupante, porque o álcool cria uma tolerância, rapidamente você tem que beber mais, a menina fica suscetível a toda sorte de violência, agressão, estupro, o sexo sem prevenção, gravidez indesejada, aborto. Quer dizer, olha o raio de abrangência, de dano, de estrago que o consumo abusivo e precoce, que é o mais importante, de álcool no público feminino, é uma questão de saúde pública e tem nos preocupado muitíssimo. Então é importante sim que a gente fale sobre isso, que alerte as meninas, porque o alcoolismo feminino, ele é muito mal visto, ele não é aceitável socialmente, porque gera Bom, o do homem é mais aceitável, né? Agora há pouco eu estava escutando uma live sobre os 12 anos de lei seca e o senador de Natal, ele ainda falou lá, o cabra macho é aquele que bebe desde criança. Então é uma questão muito cultural também. Porém, a temática do alcoolismo, da ingestão abusiva, dependência que leva ao alcoolismo da mulher é muito carregada de preconceito, o que dificulta ela procurar o tratamento. É muito mais estigmatizante, é muito mais mal vista e gera uma série de outros danos, como abandono do lar, abandono dos filhos, perda dos filhos para a justiça. Então é muito sério essa temática do abuso de álcool no público feminino. Eu faço esse alerta para que eu possa amanhã falar sobre uma outra temática linkada a esta, que é a síndrome alcoólica fetal. Então, por enquanto, vamos continuar ficando em casa à medida do possível e seguindo as orientações.
Muito obrigada, Leandra. Vamos conferir agora a Feirinha de Itaipava, que abre sexta, sábado e domingo, e também a loja de móveis Pedro II. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. E hoje eu converso com a médica veterinária, a doutora Daiane Silente, e vamos falar sobre um assunto que nós ainda não falamos aqui, mas é muito relevante, que é sobre como eu vou dizer assim, pode falar doença da pele? Pode falar? Tem um nome específico? Sim, é dermatopatias no caso, né? O nome específico, mas os problemas de pele, alterações de pele, né? É porque muitas das vezes a pessoa vê o bichinho se coçando, deve ser só isso, deve ser só uma alergia, aquilo, e não procura um médico. E o animal fica ali naquele estresse, se coçando, arrancando pelo, sofrendo, né, doutor? Sim, muitas das vezes até altera a alimentação, deixa de se alimentar bem, deixa de dormir bem, e isso tudo influencia na saúde geral do animal, né? E aí, às vezes, a gente não tem que levar como se fosse uma coisinha boba. Tem mesmo que levar no veterinário, procurar saber direitinho o que é, fazer o tratamento direitinho, para poder melhorar também, além da pele, a qualidade de vida desse animal. A gente tem que se colocar no lugar do pet, porque pensa bem, quando a gente... Vou dar um exemplo bem bobo. A pessoa que é alérgica à lâmina de barbear, de depilar, Sim. E ela faz aquela depilação e fica se coçando, fica com alergia, fica cheio de bolinha. Já um incômodo que não chega a ser a doença, é apenas a alergia, Mas um prurido. Agora imagina um animal, por exemplo, com sarna ou com uma alergia crônica que tem que tratar mesmo. Deve ser um sofrimento. Sim, né? E é muito comum. É a rotina da clínica. A gente vê cerca de 70% dos animais com problema de pele, né? E realmente a grande maioria são os animais alérgicos. Tem também muito problema hormonal que leva a problema de pele, né? E tem também as sarnas, tem também os fungos. Então, é bem abrangente. E é bom realmente tratar, porque o animal, às vezes, ele não sabe falar o que está acontecendo, só que ele manifesta. Ele está, muitas vezes, se arrastando no ambiente dele no intuito de se coçar. Ele está se lambendo constante, muitas vezes, a pata, né? Arrasta, às vezes, o bumbum no chão no intuito de coceira. Então, isso tudo a gente tem que estar atento para poder estar trazendo o animalzinho. Você falou aí da questão dos fungos. Como o animal, como ele pega esse fungo? Como surge o fungo assim no animal? Então, tem os fungos que, como a pele às vezes tem problemas de alergia, né? Ela fica mais exposta, fica mais aberta, né? A fibra. E aí, com isso, esses fungos, eles às vezes são da própria microbiota normal da pele. Só que eles se proliferam causando a infecção, tá? E tem fungos também que pega, né, de outros animais, muitas vezes animais de rua, né? Como tem sarna também que pega às vezes, na grande maioria das vezes, animais de rua. Então, às vezes, chegam animais resgatados para a gente de rua com essas doenças, né? Às vezes, esses fungos, essas sarnas, que são mais comuns nesses animais. Esses não são tão comuns no animalzinho de casa que a gente cuida, né? Aí são outros tipos de doenças que são mais comuns.
E os bichinhos que vivem, por exemplo, em apartamento, que não tem contato com terra, não tem contato com outros bichos, a probabilidade é bem menor de ter, mas pode ter também, né? Tem o fator também, desses animais em relação a essas doenças, a probabilidade é bem menor. Mas aí a gente já tem um outro tipo de doença que é a mais frequente, que são as alergias crônicas, né? Dermatite atópica, alergia alimentar. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia na clínica. A gente atende com muita frequência. E aí, muitas das vezes, envolve fator racial também. Tem algumas raças, por exemplo, Shih Tzu, Bulldog, que tem por característica de ter alergias. Entendeu? Eu ia justamente perguntar isso, se tem os animais que têm mais alergias do que outros. Sim, tem o fator racial influencia nisso, sim. Né? Com certeza. E quais os animais assim que têm menos probabilidade de ter alergia? Vocês têm conhecimento? Hoje em dia é difícil, a grande maioria tem. Até o que a gente chama de sem raça definida, né, o SRD, até isso hoje em dia eles manifestam bastante, né? Mas assim, geralmente os Bulldog, Shih Tzu, Lhasa, York são animais que é bem frequente mesmo, já vem na característica genética deles essa situação de alergias. É um mito ou é verdade que os animais com menos pelo tendem a ter menos alergia? É mito. É mito. É mito. Né, os animais com menos pelo contrário do que muita gente pensa, eles até soltam mais pelo pela casa. O pessoal pensa, o pelinho é curto, não vai soltar tanto pelo, e na maioria das vezes é o contrário. Nossa, olha, acho que é Eles novidade soltam- para muitas pessoas, hein? A não ser aquelas raças que têm pelagem dupla, né, pastor, né, que aí soltam realmente muito pelo, né, desses mais peludos, e aí esses realmente soltam muito pelo na época de fazer as trocas, né? Mas no dia a dia, esses animais de pelo curto, por exemplo, um bulldogzinho, solta muito mais pelo do que às vezes um shih tzu. Que coisa interessante. É. Eu vou dar um exemplo porque vai ficar fácil de todo mundo visualizar. Por exemplo, o poodle, como ele tem pelinho branco, normalmente o poodle ele tem aquele pelinho mais enroladinho, quando dá Pode falar dermatite? Pode. Pode. Quando dá dermatite, é muito visível aquele buraco. E como já fica rosinha, porque ele é branquinho, fica aquele rosinho. Aí a pessoa vê vários buraquinhos assim. Normalmente aquilo ali é fungo que dá e os pelos vão soltando? Depende. Às vezes essas dermatites, né, elas se manifestam às vezes no exame mesmo, que a gente consegue identificar se tem fungo, se tem bactéria. Geralmente um exame de rotina que eu faço é o exame de citologia, que aí a gente vê no microscópio o que tem de contaminação ali. Porque às vezes na aparência não dá muito para diferenciar. No exame citológico que a gente consegue diferenciar se tem fungo, se tem bactéria. Muitas das vezes pode ter as duas contaminações. Então, quando se trata de pele, realmente aí só um médico, só um especialista para saber. Sim, quando se trata principalmente desses problemas de pele crônico, geralmente é melhor fazer com o especialista mesmo a consulta, que esses exames também são fundamentais, né? O exame de citologia entra na rotina em todas as consultas. Porque tem muita gente que fala assim, passa pomadinha tal que eu passei no meu animal, resolveu. Dá não sei o quê, olha, tem uma pílula assim que saiu, o pelo vai crescer rapidinho, quer dizer, o pelo pode até crescer, mas não resolveu ali o problema. Sim. Então, qual é a mensagem, ou vamos botar assim uma dica, né? Isso. Que para as pessoas aí que têm esse hábito de achar que porque pele pode resolver sem levar a um médico veterinário. O que você está falando é muito interessante, que o que a gente percebe é que muitas pessoas já vêm com vários tratamentos instituídos por conta própria. Chega na casa de ração, o balconista indica alguma coisa, o vizinho indica alguma coisa, e aí já chega totalmente, né, já pior do que seria, mais avançado e mais difícil também de regredir as lesões, né? E às vezes com contaminações secundárias por conta disso, porque a pessoa ficou tentando às vezes milhares de coisas em casa. E o que acontece também, às vezes, já chegar com algumas resistências a alguns tipos de medicamento por conta disso, da pessoa medicar erroneamente em casa.
É o que acontece muito com os humanos e nós acabamos transferindo isso aí para os pets também, o que não é certo, de Sim. jeito nenhum. Sim, e uma coisa legal também da gente falar é que cuidados básicos, como banhos nos animais toda semana, com shampoos adequados, né, que não sejam shampoos que prejudicam, né, a pele nem o pelo do animal. Isso ajuda também tanto na higiene quanto na saúde do pelo e da pele, né, escovação diária desses animais, principalmente para o gato. A gente vai estar evitando formação de bola de pelo, que é um problema comum também entre eles. Então, esses cuidados básicos, é importantíssimo também uma boa alimentação, né? Manifesta muito na pelagem do animal, quando o animal come uma ração de boa qualidade. Tá? E a pele é o maior órgão, né, do corpo. E ele é um dos principais órgãos de defesa também do organismo, né? Então, é importante cuidar direitinho. Que ótimo, com certeza esclareceu muito, tirou muitas dúvidas. E essa questão da gente achar que pode quebrar o galho, gente, não resolve. Vai piorar a situação do bichano e você vai acabar gastando mais, porque vai ter que reverter tudo aquilo que foi feito errado, né, doutora? É verdade. Então, às vezes, o barato sai caro. Sai, porque aí já vem com vários remédios, né, comprados, e aí depois tem que comprar vários outros, porque nada daquilo às vezes, né, foi realmente, de fato, prescrito durante uma consulta, então não foi eficaz, né? E aí não vale a pena, realmente o que você falou, barato sai caro. Doutora, muito obrigada, foi Nada. ótimo, adorei, até porque a gente tem dúvidas, e muitas dúvidas, em relação à pele, à pelagem, os cuidados com os nossos bichinhos, e com certeza você gostou, eu gostei, e os bichinhos agradecem. O programa original desta terça-feira termina aqui, obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, a gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. A loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.